Vamos meditar numa palavra, irmãos, que está no livro de Lucas, no seu capítulo 12, no versículo 20. Quero meditar com os irmãos nessa palavra. O Espírito Santo colocou forte essa palavra no meu coração essa madrugada e eu perdi até o sono. E eu fiquei o dia inteiro. Sabe quando o Espírito Santo te constrange a orar e você vai lá e ora, mas o seu coração fica pesaroso, né? Meu coração ficou hoje pesaroso nessa palavra. Lucas capítulo 12, o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? E eu confesso aos irmãos que eu fiquei lendo várias vezes só essa palavra, só esse capítulo 20, esse versículo 20 do capítulo 12 que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? E eu fiquei, o que tens preparado e para quem será? Por que que isso ficou forte no meu coração? E o Espírito Santo começou a ministrar, porque nós temos vivido hoje dias proféticos. Cada notícia nova que surge, cada acontecimento, quer seja na natureza, quer seja na política, quer seja na religião, nós logo já associamos as profecias bíblicas e o que diz a palavra de Deus, né? E aos que se dizem conhecedores da palavra de Deus, até se assustam. Eu tenho visto de alguns pastores, até do próprio pastor Carlos, que entende muito de geopolítica, assustados com a velocidade dos acontecimentos bíblicos. Há outros que, por estarem informados, se preparam, se precavem da forma com que acreditam no que as coisas vão acontecer. Pastor Carlos chegou a até comentar comigo que hoje ele não consegue mais acompanhar tantos acontecimentos proféticos no mundo inteiro. Se ele quisesse fazer live o dia inteiro e todo dia e o dia inteiro, ele teria um assunto novo, um acontecimento novo, uma ação nova, profeticamente, trazendo para a Bíblia, biblicamente, para dizer o que está acontecendo no mundo todo. E eu sei que aqueles que se dizem não conhecer, não conhecem porque não há interesse em associar as informações com a palavra de Deus. Porque desinformado, irmãos, ninguém está. Hoje nós temos não só a televisão local, mas o acesso à internet te permite informações do mundo inteiro, te permite acessar vários jornais, jornais internacionais, notícias internacionais. É você que escolhe daquilo que você quer alimentar-se. É você que escolhe daqui do conhecimento que você quer adquirir ou da distração que você quer para a sua vida. Mas desinformado, não. Não podemos mais aceitar essa história de que eu não sei, eu não sabia, não. Você não buscou saber, você não buscou conhecer, porque desinformado ninguém está. Mas a palavra do Senhor, ela diz para nós que nós não devemos ser insensatos. Por que insensato? Porque Deus vai chamar esse homem de louco. E o que é louco? A conotação de louco vai falar de uma pessoa insensata, uma pessoa que perdeu a razão, ou alguém que se comporta de forma imprudente. Essa pessoa é louca, ela é insensata. E Deus diz para esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? E para nós entendermos por que o Senhor chama esse homem de louco e de insensato, vamos ler. Começa no seu capítulo 12, versículo 13 a seguir, que diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança.
Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrozava consigo mesmo, ou dizia consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isso: derrubarei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado. E para quem será? Glória a Deus. O Senhor chama esse homem de louco e ele é considerado por louco. E eu penso que por três razões. Primeiro, quando você lê o capítulo 12 e o versículo 18, ele é um homem que ele pensou apenas em si mesmo. E diz assim: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros. Celeiros esses que ele já tinha pronto e que já estavam cheios. Destruirei os meus celeiros, construí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e de todos os meus bens. Ele é uma pessoa egoísta. Ele já era rico, ele já tinha um celeiro e o celeiro já estava cheio. Ele não tinha mais onde guardar os restantes dos frutos que vieram. Foi uma colheita próspera. Então ele resolveu destruir, reconstruir. Ele gastou o dinheiro que tinha nisso, investiu apenas nisso, pensando apenas em si mesmo. Ele é egoísta, ele não pensou no próximo. E o fato dele não pensar no próximo está no segundo versículo, 19. Então direi à minha alma, ele vai dizer para a própria alma dele: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ele só pensou nele mesmo, mesmo tendo abundância e fartura, ele não pensou em repartir, ele não pensou em distribuir e não lhe ia fazer falta, mas ele só pensou nele mesmo. Ele é um louco, insensato. E o terceiro ponto era que a preocupação deste homem, ela era apenas terrena. E Deus o chama de louco, porque ele é egoísta, avarento e pensou apenas em coisas terrenas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão se preparando para muita coisa, para algo que elas acreditam. E o que elas acreditam é sempre terreno. Você olha para os bilionários e para os milionários, eles acreditam em um apocalipse e eles se preparam para isso com os seus bunkers. Os que acreditam também que a igreja passará pela grande tribulação se preparam com armazenamento de comida, de água, de remédio. Mas existe algo muito importante e que nós precisamos saber. Primeiro, você não é um corpo que possui uma alma. Você é uma alma que possui um corpo. E maior que a preocupação com o seu corpo, tem que ser a preocupação com a sua alma. As pessoas hoje estão preocupadas apenas com o seu corpo, com a matéria, com aquilo que é material, com o seu próprio bem-estar, mas não estão preocupados com a sua alma. Um exemplo, você é diagnosticado com uma gordura no fígado. Aí, de repente, você muda toda a sua alimentação. Você está corretíssimo. E eu não discordo disso. Você é uma pessoa obesa
De repente, você precisa passar por uma cirurgia. Mas para você passar por essa cirurgia, por ser obeso, você precisa mudar a alimentação, você precisa fazer exercício físico. Tá corretíssimo você cuidar disso. Mas eu quero chamar a sua atenção, e foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é sobre nos preparamos tanto para cuidar do que é terreno e material, e não cuidamos e não nos preparamos para cuidar do que é espiritual. Qual é o cuidado que você está tendo com a sua alma? Porque o cuidado que você tem com a sua alma é o mesmo, é o que vai definir o destino da sua alma. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no seu capítulo 12, e no versículo 7, quero ler aqui com os irmãos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O nosso corpo, que é pó, é matéria, ele volta para o pó. Mas a nossa alma, ela tem um destino. E é por isso que o texto que nós lemos está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Qual é o destino que a sua alma vai ter? Hoje as pessoas vivem tão preocupadas com o material, com em possuir, com em conquistar, com em adquirir, como se elas fossem imortal e pudessem viver para desfrutar de tudo isso uma vida inteira. Existem pessoas que levam uma vida inteira para conquistar e realizar um sonho e não têm tempo para desfrutar da vida inteira em que trabalhou para construir aquele bem ou para conquistar aquele imóvel, algo que ela desejava. E ela não teve tempo de desfrutar de algo que ela trabalhou a vida inteira para adquirir. A preocupação só foi com o material. E o Espírito Santo me incomodou sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte, embora as pessoas não queiram falar sobre isso, embora a igreja não queira falar sobre o inferno, ela é real. E quando a morte chega, ela não avisa, ela não manda recado, ela não manda telegrama para você se preparar. Existe uma realidade que muitos querem negar, que é a existência do inferno, do Seol, do Hades, do lugar de tormento. E a realidade desse lugar, ela é verdadeira, não é imaginável. O inferno é literal, existe esse lugar. Tanto é que Jesus, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, e a fim de que você, quando morrer, ou você, quando partir dessa vida, não fosse para esse lugar. Ele morre na cruz para te dar acesso, para te dar direito a uma eternidade com ele no céu. Mas é uma eternidade com ele no céu, é uma morada eterna no céu, é um lugar de descanso no céu, que as pessoas não querem, elas querem os prazeres da terra. E na terra, a matéria, o seu corpo se decompõe, mas no céu é para onde a nossa alma vai e tem descanso. Mas esse destino você define ainda em vida. Depois que morreu, acabou. E aqui esse texto está nos relatando que esse homem, ele se preparou para tudo. Ele se preparou para longos anos e ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito bens para muitos anos. Ele nem sabia se viveria todos esses anos. Descansa, come, bebe e regala-te.
A preocupação só foi com o terreno e o material. E Jesus chama esse homem de louco. Existem muitos pastores, pregadores que estão como a geração dos nossos dias. Não acreditam no inferno que seja literal. E estão alimentando seus membros, estão alimentando os crentes da igreja com a sua carne, com as suas mentiras, com as coisas terrenas, com a teologia da prosperidade, ensinando até as pessoas a passarem por tragédias, menos a se prepararem para a salvação da sua alma, menos a se despertarem para o cuidado da sua alma, menos para se atentarem que depois que você morre, há um destino para qual a sua alma deve seguir, e esse destino você define, esse caminho você escolhe ainda em vida, não é depois que morre. E as pessoas não estão se preocupando com isso. E o texto diz: o que tens preparado e para quem será? Qual o cuidado que você tem tido com a sua alma? Responda para você mesmo. O que você tem preparado para a sua alma? Para quem será a sua alma se a morte bater na sua porta hoje? Eu vi um testemunho de uma menina que ela sofreu muito a sua infância. A mãe morreu de uma forma muito trágica, não deixaram saber. A família toda bebia, mexia com prostituição, todo mundo mexia com muita droga. A avó veio a falecer, o avô começou a querer aliciá-la, e com 4, 5, 6 anos de idade, ela ia sempre, todo dia ela ia para o sinal pedir, e desse dia ela foi para a rua e ela disse: eu não volto mais para casa. Até que alguém viu ela na rua, denunciou o Conselho Tutelar pegou essa menina, ela foi adotada por uma família que a acolheu, que a amou. O pai adotivo era músico, começou a ensiná-la a tocar, e ela criou muito carinho e amor por esse pai. E esse pai tinha o costume de cochilar no sofá, sofria de insônia, então ficava até tarde da noite assistindo. E ela sempre levantava de madrugada para beber água, acordava o pai e dizia para o pai ir para a cama. Mas um belo dia, o pai sentado no sofá, ela foi chamar o pai. E o pai teve um mal súbito. O pai estava morto. E ela levou um grande baque com aquela realidade da perca do pai. A morte não diz quando ela vai chegar, irmãos. Você pode estar nesse culto aqui agora e de repente você sofreu um mal súbito. Quem sou eu para dizer para você quantos anos que você vai viver? Esse poder não está nas minhas mãos e nem nas mãos de médico nenhum, só na mão do nosso Deus. E se nós temos um cuidado com o nosso corpo para se prevenir de uma doença, se nós temos um cuidado com a nossa vida material para se prevenir de uma escassez, se nós temos um cuidado, uma vigilância, por que não cuidar da nossa alma? Por que que nós, principalmente como cristão, não estamos mais nos despertando para o cuidado da nossa alma? Nossa alma, ela tem um destino. Em Lucas, capítulo 19, eu sei que é a passagem conhecida dos irmãos. Vai contar a história do rico e do mendigo. Mas eu gosto dessa história porque essa história vai mostrar duas realidades: do rico e do pobre, a realidade do lado de cada sepultura e a realidade do lado de lá da sepultura. E no texto vai dizer que havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse é o rico. E o texto diz que ele vestia-se de púrpura. A origem é que somente os senadores da época, os membros da realeza, os nobres e sacerdotes podiam vestir-se com essa roupa. Por quê? Porque essa roupa ela era uma roupa tingida com um corante natural que era extraído dos molúsculos marinhos. Então, era um produto que se tornava difícil de se encontrar e caro. Mas em Lucas,
No capítulo 16 e no versículo 19, a Bíblia está dizendo que o rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo todos os dias. Perdão, irmão, acho que eu mencionei o texto errado. Ele vestia-se assim todos os dias. E o texto vai dizer que ele vivia-se regalada esplendidamente. Então, esse homem era como aquele homem. A única preocupação dele era em ostentar. Porque ele podia fazer isso de vez em quando, ou numa apresentação formal, mas o texto diz que todos os dias. O simbolismo disso quer dizer que vestia-se assim de púrpura, de linho finíssimo. O símbolo disso era poder e riqueza. Ele ostentava que ele tinha poder e que ele tinha riqueza. E o texto, quando diz que ele se regalava, está querendo dizer que era como se ele fosse ou vivesse feliz todos os dias, como se tivesse asas nos pés. Tudo que ele queria, ele podia. A vida desse homem era maravilhosa. A vida desse homem era só festa, alegria e ostentação. Irmãos, e eu não tenho problema nenhum nisso, eu não estou aqui condenando esse homem. A Bíblia não acusa esse homem de atos imorais. A Bíblia não acusa esse homem de corrupção. O texto não acusa esse homem porque ele é rico. Não. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas qual é o problema desse homem? Não é o fato dele possuir riqueza, é o fato da riqueza ser o seu Deus. O problema desse homem não é o fato dele ter dinheiro. O problema desse homem é o dinheiro ser o seu Deus. Esse é o problema. Essa é a única condenação contra esse homem. E do outro lado, quando nós lemos capítulo 16, o versículo 20, nós temos a descrição do mendigo. E o texto vai dizer: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas chagas ou suas úlceras. E aqui, irmãos, não tem uma forma mais deplorável de descrever a vida de um ser humano. Mendigo, não tinha nada. Leproso, doente. Desejava comer das migalhas que caía do rico, ele tinha fome. Quer uma descrição de um ser humano mais deplorável do que essa? Então, nós temos duas realidades. Só que a morte chegou para os dois. A morte chegou para o rico e a morte chegou para Lázaro. A morte chega para o rico, a morte chega para o pobre, a morte chega para o branco, a morte chega para o negro, a morte chega para o crente, a morte chega para o ateu. Ela chega para todo mundo. Mas o curioso é que o texto diz que o rico ele foi sepultado. Imagina o velório desse rico, que ostentava, da forma que ostentava, de certo deveria viver entre as realezas, os poderosos. Então, eu imagino o velório desse homem cheio de coroa, esplendoroso, e todo mundo lamentando, dizendo descansou. Achando que morreu ali, acabou. Acabou não, irmãos. Depois da sepultura existe uma outra realidade. E essa realidade ninguém quer pregar sobre ela. Essa realidade ninguém quer falar sobre ela. Por quê? Porque ela causa medo, ela causa espanto, ela não atrai ninguém. Ninguém quer saber disso, não. Ela constrange. Ela abre os seus olhos. Então ninguém quer falar sobre disso. Mas essa realidade faz você abrir os seus olhos sobre a preocupação com a sua alma. Porque se o seu corpo tem um destino quando você morre, a sua alma também. E a Bíblia diz que o corpo volta ao pó, como era, e a sua alma, para o que você tem preparado e para quem será.
E aqui o texto diz que os dois morreram e o rico, ele foi sepultado. E agora, quando nós lemos sobre Lázaro, o curioso é que aqui não fala do sepultamento de Lázaro. Aqui não diz que Lázaro foi sepultado. E aqui nos dá uma triste realidade sobre como Lázaro viveu e como foi o sepultamento dele. Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu, morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lázaro, o mendigo, morreu, mas ele não foi sepultado. E aqui não fala nem sobre a matéria, porque quando nós conhecemos um pouco a história, mais ou menos de como viviam os cães daquela época, aí nós temos lá os cães que devoraram o corpo de Jezabel, os cães que lamberam o sangue de Nabote, e aqui o texto está dizendo que os cães lambiam as chagas de Lázaro. Lázaro não teve sepultamento, mas a alma dele teve destino. A alma dele teve destino. E aqui diz: e aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos. Não foi um anjo, o texto está no plural, pelos anjos. Foi um séquito de anjos que levou a alma de Lázaro para o seio de Abraão. E eu volto a repetir: você não é um corpo que possui uma alma, você é uma alma que possui um corpo. Você tem que ter cuidado da sua alma. E em Mateus, capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Era assim que vivia o rico. Era assim que vivia esse homem que tinha o seu celeiro, esplendidamente, regaladamente, preocupado só com a matéria e só com aquilo que é terreno. E a palavra do Senhor está dizendo: muitos são os que entram por ela. Mas aqui, a realidade depois da sepultura é que existe o seio de Abraão e que existe também o inferno. E para onde vai a sua alma, a despeito do destino da sua alma, está nas escolhas que você faz aqui em vida, nas atitudes que você tem aqui em vida. E Jesus quis aqui, neste contraste brutal, mostrar que, embora a realidade aqui seja ruim ou seja pior do que a de Lázaro, ela não interfere na sua salvação. Porque a sua salvação, ela não depende do dinheiro que você tem na conta do banco. Ela não depende da comida que você come. A sua salvação não depende da casa que você mora. A sua salvação não depende da roupa que você veste. A sua salvação não depende da sua ostentação. A sua salvação depende em quem você tem depositado a sua confiança e em quem você tem crido. Lázaro era um mendigo pobre, passava fome. Mas ninguém pode julgar a sua fé. Ninguém pode julgar a sua crença, a despeito das tragédias que abatiam a vida dele. Por que será que Lázaro foi para o céu? Numa linguagem representada aqui pelo seio de Abraão. Porque ele era pobre? Porque ele era leproso? Porque ele passava fome? Não. Porque ele cria em Deus. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, ou Deus me ajudou. Lázaro, a despeito das tragédias que abatia a vida dele, das privações que ele passava, ele cria em Deus e ele dependia em Deus, a sua fé estava em Deus, e por isso a sua alma teve um destino.
Glória a Deus. Aí tem aqueles que dizem: você é crente, você não pode ficar doente. Você é crente, você não pode ser pobre. Você é crente, você não pode ser rico. E Jesus quis aqui, nesse contraste brutal aqui, dessas duas realidades, mostrar que a sua realidade aqui não interfere na sua salvação. Aquele homem era rico, mas era insensato. O outro era pobre, mas era um homem que dependia de Deus, que confiava em Deus, e ele não atribuía a Deus as tragédias pelas quais a sua vida era abatida. Aleluias! Essa palavra ela vem para nós deixarmos de sermos avarentos, egoístas, presunçosos, pensando apenas em si mesmo, em benefício próprio. Eu preciso ter, eu tenho que construir, eu tenho que adquirir e não nos preocupar com o nosso próximo e principalmente com a nossa alma. Aleluias! O que você tem preparado para a sua alma? Qual é o destino que a sua alma vai ter? Após a morte, o caixão desceu abaixo de 7 palmos de terra. Ali não acabou. Existe uma realidade após ali. E existe muitos ainda em vida curiosos, que é por isso que vão na cartomante, é por isso que vão nos tarôs, é por isso que vão nos macumbeiros. Existe uma curiosidade em saber o que acontece após a morte. E eu vou te dizer o que acontece. Existe uma realidade chamada inferno, e ele é literal, e ali só há sofrimento, ali só há tormento, e o próprio rico foi para esse lugar, e no texto a seguir, do capítulo 16, do versículo 19 a seguir, mostra toda essa realidade do que acontece no lugar de tormento, do que acontece no Seol, do que acontece no inferno. E se você não quer que a sua alma vá para esse lugar, se você não quer que a sua alma tenha esse destino, pare de se preocupar com a matéria, pare de se preocupar com aquilo que é carnal e preocupe-se com os cuidados que você tem tido com a sua alma e qual é o destino que ela terá. Aleluias. Chorequeminaravaio. Você está vendo a palavra de Deus e se cumprir. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. E não é que você não tenha que sonhar, não é que Deus não vai te abençoar, é que a sua preocupação não tem que ser com o destino da sua matéria, mas com o destino da sua alma. Para onde ela vai e para quem será? Abre os seus olhos para uma realidade que não se querem pregar, que não se querem falar, mas ela existe. Vamos despertar para o cuidado com a nossa alma. Lá no tormento, o rico no tormento, ele enxerga, ele entende que ele está no tormento tarde demais. Ele lembra da família tarde demais. Ele clama por misericórdia tarde demais. Por que tarde demais, irmãos? Porque a escolha que você faz para a sua alma, você faz em vida. A morte não muda destino de ninguém. O que muda o destino da sua alma é a sua vida, é em vida. Morreu perdido, está perdido. Morreu salvo, está salvo. Acabou. É por isso que a Bíblia vai dizer que existem dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno, a porta estreita e a porta larga. É você que escolhe. O seu destino é você que escolhe. E não adianta você culpar ninguém, você tem diante de você a Bíblia, a palavra. Examinai as Escrituras, porque é nela que cuidais de ter vida eterna. O meu povo perece não é porque o pastor não prega, o meu povo perece é por falta de conhecimento. Você que busca conhecer, você que quer conhecer, você que tem curiosidade de entender e preocupar-se com o destino da sua alma. Pastor Carlos não vai dar conta da sua alma. Você que tem que dar conta de você. A salvação ela é individual.
Eu não posso salvar a irmã Maria Augusta, eu não posso salvar a irmã Leni. Cada um que faz a sua escolha, escolhe o seu caminho, o destino da sua alma. E a pergunta do Espírito Santo é: qual é o cuidado que você tem tido da sua alma? Para quem será? Aleluias. Para quem será? Glória a Deus. Sabe quando nós cuidamos da nossa alma? Cuidamos da nossa alma quando fortalecemos a nossa relação com Deus. Amando a Deus de todo o nosso coração e de todo o entendimento e buscando santificação, porque a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidamos da nossa alma quando amamos o nosso próximo e praticamos a compaixão e o perdão. O rico via o Lázaro na porta dele, desejando comer das migalhas que caía da mesa dele. Vivia uma vida esplendorosamente, mas não se compadeceu do mendigo. Pensou apenas em si mesmo. O outro já tinha os seus celeiros abastados, mas pensou em destruir tudo e construir ainda maiores, apenas preocupando com a abastança de si mesmo e não do seu próximo. Cuidamos da nossa alma quando somos gratos a Deus. Porque a gratidão, irmãos, fortalece a alma e ela nos ajuda a reconhecer as bênçãos de Deus. Cuidamos da nossa alma quando renovamos a nossa mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra de Deus. Para que nós possamos pensar, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Não é como eu quero e nem da forma que eu quero. Cuidamos da nossa alma quando nós buscamos comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fortalece a nossa alma, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus e a vencer todas as tentações que nós somos expostos a todos os dias. Cuidamos da nossa alma quando buscamos a santificação. E buscar a santificação, irmãos, é um processo contínuo na nossa vida para um crescimento espiritual. O Espírito Santo diz para nós nessa noite: cuide da sua alma. Ainda dá tempo. Cuide da sua alma. Cuide do destino que você deseja ter para a sua alma. Aleluias. Porque depois da sepultura, a morte não muda o destino de ninguém. Mudamos o nosso destino quando ainda estamos vivos.